Oi, eu sou Isabela Redrich, esse é meu trabalho com a Gabriela Baia sobre o livro paradidático Dom Casmurro. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no dia 21 de junho de 1839, no bairro do Livramento, no Rio de Janeiro. Ele era pobre, descendente de escravo, epilético e gago, e ele saiu de casa aos 16 anos, quando começou a trabalhar nos jornais cariocas, como aprendiz de tipógrafo. No emprego, ele conheceu Manuel Antônio de Almeida, que era o autor de Memórias de um Sargento de Milícias. E essa parceria profissional foi de grande influência para Machado de Assis, que a partir de então continuou trabalhando para jornais de diversas formas, onde ele teve a oportunidade de escrever crônicas que se iniciaram em forma de resenha sobre debate do Senado, posteriormente sobre os costumes da época, o que gerou ao longo de uma carreira de 40 anos mais de 6 mil textos sobre a sociedade carioca do século XIX, e tornando-se uma proeminente figura de sua época. Em 1866, chegou ao Rio Carolina Augusta Xavier de Novaes, que era irmã de um grande poeta português, Faustino Xavier de Novaes, e ele era muito amigo de Machado. Os dois passaram a se aproximar e se conhecer melhor, e após 3 anos eles se casaram. Eles ficaram 35 anos juntos, e em 1904 Carolina faleceu. Com toda essa situação, Machado entrou em depressão e ele escreveu um de seus poemas mais famosos. Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração de companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida e no recanto pôs um mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra, que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixa e separados. Que eu se tenho nos olhos mal feridos, pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Já idoso e tomado pela depressão, Machado de Assis falece no dia 29 de setembro de 1908. Sua morte foi muito lamentada por diversos artistas e intelectuais brasileiros, entre eles o Rui Barbosa, que fez um discurso durante o seu velório. Brás Cubas, um dos principais personagens de Machado de Assis, afirmou no final de sua obra, Memórias Póstumas. Ele disse o seguinte: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. O autor também não teve filhos. Entretanto, Machado deixou como legado uma obra com valor incalculável. Uma de suas principais publicações foram Ressurreição, que foi publicada em 1872, Histórias da Meia-Noite, que foi publicada em 1873, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, O Alienista, de 1882 e Dom Casmurro, de 1899. Dom Casmurro foi publicado pela primeira vez em 1899 e é uma das maiores obras de Machado de Assis. Ele confirma o olhar certeiro e crítico do autor sobre a sociedade brasileira. O ciúme nesse livro também é bem abordado e provoca uma polêmica sobre o caráter de uma das principais personagens femininas da literatura, a Capitu. O romance, entretanto, presta-se a muitas leituras, e é interessante ver como a recepção do livro se modificou com o passar do tempo. Quando foi lançado, era visto como um relato inquestionável de uma situação de adultério, do ponto de vista do marido traído. Depois dos anos 1960, quando questões relativas aos direitos da mulher assumiram importância maior em todo o mundo, surgiram interpretações que indicavam outra possibilidade: a de que a narrativa pudesse ser expressão de um ciúme doentio que cega o narrador e o faz conceber uma situação imaginária de traição. Capitu, até a metade do livro, é quem dá as cartas do relacionamento. Ela é inteligente e tem bastante iniciativa.
Trata-se de uma garota humilde, mas avançada e independente, muito diferente de como as mulheres eram vistas pela sociedade durante o século XIX. Nesse sentido, Capitu representa duas categorias muito marginalizadas no Brasil durante essa época, os pobres e as mulheres. E ela foi vista de uma forma diferente, pois ela se casou com um homem de família rica. Percebe-se por isso o peso do possível adultério em suas costas. Não se trata apenas de uma questão de conjugal entre iguais, mas sim sobre uma questão de condenação por classe. Bentinho utiliza árbitro da palavra para culpar sua esposa. Mas é ele quem narra os acontecimentos e, por isso, pode manipular os fatos da maneira que melhor lhe convém. Não se sabe até que ponto os fatos relatados correspondem ao que ocorreu, ou são uma interpretação feita pelo personagem, que, além de tudo, escreve que não tem boa memória. Nesse sentido, o problema central do livro não é o adultério, mas sim como Machado introduz no assunto as classes sociais e as questões das mulheres. O narrador é Bento Santiago, transformado já no velho Dom Casmurro. O foco narrativo é em primeira pessoa e toda a narrativa é uma lembrança de sua vida desde o tempo de criança, quando ainda era chamado de Bentinho. Porém, o narrador é problemático. Primeiro porque ele é um homem emocionalmente instável e arrasado, e segundo porque ele narra os fatos no qual ele não conhece tão bem, então pode ser tudo fruto da sua imaginação. Os acontecimentos, então, passam pelo filtro da subjetividade presente. É por isso que a descrição que o narrador faz de Capitu como uma pessoa volúvel e sensual deve ser posta em dúvida pelo leitor. O sentimento de ciúme exacerbado de Bento pode ser desvirtuado à figura de personagem. Por Machado de Assis. Bento era um moço rico que vivia com sua mãe, a viúva Dona Glória. Na mesma casa moravam seu irmão Cosme, a prima Justina e o agregado José Dias. Depois que perdeu seu primeiro filho, Dona Glória prometeu a Deus que se seu segundo filho fosse homem, ele seria padre. Isso mesmo, ela o colocaria no seminário. Atendendo aos pedidos da mãe, Bentinho vai ao seminário ainda na adolescência. Acontece que Bentinho não tinha nenhuma vocação para ser padre. Além disso, ainda havia o amor por Capitu, o que fazia ainda mais aumentar a vontade de Bentinho de sair daquele lugar. Ainda no seminário, Bentinho conhece Escobar e os dois tornam-se melhores amigos. Juntos, conseguem convencer os pais a tirá-los do seminário. Bentinho, então, forma-se em direito e se casa com Capitu. E a melhor amiga de Capitu, que se chama Sancha, se casa com Escobar. A felicidade de Bentinho se completa ainda mais com o nascimento de seu filho Ezequiel. E um fato começa a levantar a desconfiança de Bentinho. Seu filho começa cada vez mais a ficar parecido com seu amigo Escobar. No entanto, uma fatalidade ocorre e muda completamente o rumo da história. Escobar vai nadar e acaba morrendo afogado. Durante o velório, Capitu se comporta de maneira muito estranha, como se alimentasse um amor secreto por Escobar. A partir deste momento, Bentinho começa a suspeitar de um adultério de Capitu com o seu melhor amigo. O tempo passa e nada muda as convicções de Bentinho, que acaba por enviar Capitu e seu filho para a Europa com a desculpa de um tratamento para a saúde. Capitu morre pouco tempo depois e seu filho morre em Jerusalém, onde estudava artefatos arqueológicos. Por fim, Bentinho vai a uma peça de Shakespeare que conta uma tragédia ocorrida por ciúmes e suspeita de traição injusta, que termina com a morte da mulher inocente. Bentinho nunca mais consegue aceitar a sua vida e se torna uma pessoa endurecida e amarga. Bom, esse foi o nosso trabalho, espero que vocês gostem.